Você já ouviu falar sobre Gaia, a Terra como um organismo vivo? Olha só, vamos aprender um pouco sobre essa percepção, para você entender como isso muda tudo. Muda a forma, por exemplo, como enxergamos a natureza, o corpo humano, as emoções e a consciência. Olha só, até o sentido da existência. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que vivemos sobre um planeta, sobre a Terra, como observadores externos, quase como se estivéssemos separados dela. Aprendemos a vê-la como um cenário, um recurso, um objeto inerte, flutuando no espaço, não é isso? Mas essa visão começa a ruir quando a ciência, a biologia, a física e a consciência se encontram em um mesmo ponto de convergência. Calma, parece loucura, eu sei, mas calma. A hipótese de Gaia surge exatamente neste ponto. Ela propõe que a Terra não é apenas um planeta onde a vida acontece por acaso, mas um sistema vivo, integrado, autorregulável e profundamente inteligente. Não inteligente no sentido humano, aquele sentido racional ou lógico, mais inteligente como um organismo que busca equilíbrio, coerência e continuidade da vida. Assim como o corpo humano regula, por exemplo, a sua temperatura, regula a sua química interna e seus ritmos biológicos, sem que nós precisamos pensar nisso de forma consciente, a Terra regula a si mesma por meio de sistemas complexos que interagem o tempo todo. A atmosfera, os oceanos, os solos, os ciclos biogequímicos, os campos magnéticos e todos os seres vivos não funcionam como partes isoladas. Eles se comportam como órgãos de um mesmo corpo. Quando um sistema se altera, outros entram em ação para compensar, ajustar e tentar restaurar o equilíbrio. Esse comportamento não é típico de algo morto, é típico de algo vivo. Então preste atenção. Essa teoria aqui também tem estudos do Greg Braden. Vou falar já um pouquinho sobre isso também. Quando nós observamos a história do planeta, nós percebemos que, apesar de eventos extremos, impactos de meteoros, erupções vulcânicas e mudanças de climas profundas, perceba, a Terra sempre conseguiu manter condições de forma extraordinária, precisas para sustentar a vida. A composição do ar, a proporção de oxigênio, a salinidade dos oceanos, a temperatura média global permanecem sempre dentro das faixas muito específicas durante bilhões de anos. Isso vem se repetindo. Se a Terra fosse apenas um objeto inerte, pequenas variações iniciais teriam levado a colapsos irreversíveis. Mas isso não aconteceu. O planeta respondeu, se adaptou e se reorganizou repetidas vezes. Pense bem, esse comportamento revela algo essencial. A Terra reage, ela responde, ela se ajusta, ela se molda. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Responde ao quê? E é aqui que o trabalho do Greg Braden se aprofunda um pouquinho sobre a hipótese de Gaia, de maneira que realmente é mais ainda transformadora. Ele nos convida a olhar para algo que durante muito tempo foi ignorado pela ciência tradicional, os campos invisíveis. Olha só. A Terra é envolvida por campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos que não apenas protegem o planeta da radiação cósmica, mas também funcionam como sistema de comunicação e organização da vida. Esses campos não são periféricos, eles são centrais. Todo sistema biológico é sensível a campos. O sistema nervoso humano, por exemplo, funciona por impulsos elétricos. O coração gera campos eletromagnéticos mensuráveis. O cérebro opera por frequências. A vida, em sua essência, é um fenômeno eletromagnético organizado. Portanto, viver em um planeta envolvido por campos significa viver constantemente interagindo com eles, em constante interação com eles.
O campo magnético da Terra, por exemplo, não é apenas uma blindagem. Veja isso. Ele influencia diretamente os ritmos biológicos, o sistema nervoso, o sono, o humor e até estados emocionais. E pesquisas mostram correlações entre variações do campo geomagnético e alterações no comportamento humano. Olha só, isso traz aumento de ansiedade, irritabilidade, desorganização emocional. Tudo isso não é simbólico, é fisiológico. O coração humano, por sua vez, emite o campo eletromagnético mais forte do corpo, ok? Esse campo não fica restrito ao interior do organismo. Não fica só aqui. Ele se estende para fora. O campo do coração se estende para fora, interagindo com o ambiente. Quando comparamos as frequências do campo do coração humano com as frequências naturais da Terra, percebemos algo impressionante. Elas operam em faixas semelhantes. Isto sugere que existe uma ressonância natural entre o ser humano e o planeta. Você está ligado ao planeta. Só para você entender, ressonância é um fenômeno físico no qual sistemas diferentes começam a oscilar em harmonia quando compartilham frequências compatíveis, ok? Em outras palavras, só para você entender melhor ainda, o coração humano e a Terra entram em um diálogo constante. Eles conseguem conversar, não por palavras, mas por campos, não por ideias, mas por estados. Isso muda radicalmente a forma como entendemos a consciência humana. Por quê? Porque se somos parte de um sistema vivo maior, então nossos estados internos não são eventos privados e isolados. Emoções não ficam confinadas dentro do corpo. Elas são padrões energéticas que se propagam pelos campos. Cada estado emocional sustentado gera uma assinatura eletromagnética que interage com o campo do planeta. Ouça isso com atenção. Quando vivemos em medo constante, raiva, culpa ou separação, esses estados geram padrões de incoerência. Agora, quando cultivamos gratidão, compaixão, presença e coerência, geramos padrões organizadores. Em um organismo vivo, padrões incoerentes tendem a gerar respostas de ajustes. Padrões coerentes tendem a favorecer equilíbrio. Isso não significa que a Terra pune ou recompensa, não é isso. Um organismo não julga, ele responde. Se uma parte do sistema entra em disfunção, o sistema inteiro tenta compensar aquilo. No corpo humano, isso se manifesta como sintomas. No corpo da Terra, por exemplo, isso pode se manifestar como desequilíbrios climáticos, geológicos ou ecológicos. Nesse contexto, a consciência humana deixa de ser algo separado da natureza e passa a ser um componente ativo do sistema Gaia. Assim como as células individuais influenciam a nossa saúde dentro do nosso corpo, tá? Sociedades humanas, várias células, influenciam a saúde do planeta. Não apenas por ações físicas, como poluição ou desmatamento, mas por estados emocionais coletivos. Se você perceber, momentos históricos marcados por medo coletivo intenso, guerras, colapsos. Você sabe o que aconteceu há pouco tempo atrás, né? Todos esses momentos complicados da sociedade coincidem, em muitos casos, com a alteração mensurável ou alterações mensuráveis no campo da Terra. Não como causa linear simples, mas como correlação sistêmica. Um organismo sente quando uma parte entra em colapso, quando uma parte está com problema.
As civilizações antigas compreendiam isso de forma intuitiva. Elas não falavam em campos eletromagnéticos ou frequências, mas falavam em espírito da Terra, sobre a questão da força vital, mãe natureza. A Terra era viva, era honrada, era respeitada, não por romantismo, mas por observação direta da vida. Eles sabiam que viver em desarmonia interna levava à desarmonia externa. Povos indígenas, por exemplo, você vai ter essa percepção muito clara. Então, rituais ancestrais não eram superstições. Eram tecnologias de coerência, práticas coletivas de alinhamento emocional, intenção e respeito ao ciclo natural. Elas mantinham a relação entre o humano e Gaia de forma equilibrada. O afastamento dessa visão criou uma ruptura profunda. As pessoas não querem mais saber disso. A ideia de separação, humano de um lado, natureza do outro, gerou um modelo de exploração que não existe em organismos saudáveis. Nenhuma célula saudável age contra o corpo do qual faz parte. Não faz isso. Quando isso acontece, chamamos de doença. Não é assim? A crise ambiental, nesse sentido, que você talvez esteja acompanhando pelo mundo afora, pode ser vista não como uma falha técnica, mas como uma sintonia de uma crise de consciência, uma crise relacional. Nós perdemos a memória do pertencimento. Quando reconhecemos a Terra como um organismo vivo, algo desperta dentro de nós. A responsabilidade deixa de ser moral e passa a ser algo natural. Cuidar da terra não é um dever imposto, uma obrigação. É um reflexo de autocuidado, porque nosso corpo é terra. Nossa biologia é terra organizada. Os minerais, a água, os elementos que nos formam vieram do planeta. O coração humano responde aos campos da Terra, porque ele é feito da mesma matéria, da mesma inteligência natural. A consciência não está fora de Gaia. Ela é uma expressão de Gaia tomando a consciência de si mesma. Talvez esse seja o ponto mais profundo da hipótese de Gaia. A Terra não apenas sustenta a vida, ela aprende por meio dela. A consciência que emerge nos seres humanos é uma forma do próprio planeta experimentar a si mesmo. Quando vivemos em coerência, ajudamos o sistema a se organizar. Quando vivemos em separação, ajudamos o sistema a entrar em estresse. Isso não é culpa, é interdependência. Entenda isso. A Terra não precisa ser salva. Ela sabe se autorregular. O que está em jogo aqui é o tipo de relação que escolhemos ter com ela. A pergunta não é se Gaia sobreviverá, mas se nós aprenderemos a viver em harmonia com um organismo vivo, do qual fazemos parte. Você está entendendo? Talvez o verdadeiro despertar humano não seja tecnológico, nem científico, nem muito menos espiritual ou no sentido tradicional, tá? Olha só, talvez seja relacional. Lembrar que não estamos aqui para dominar a Terra, mas para cooperar com ela. Escutar seus ritmos, sentir seus campos, alinhar o nosso coração com o coração do planeta. Quando essa lembrança acontece, algo se reorganiza dentro e fora. Porque em um sistema vivo, toda mudança interna gera uma resposta externa. Gaia responde, sempre respondeu e continuará respondendo. E se o planeta, de forma mais ampla ainda, for o próprio Deus? São teorias e teorias. Você não precisa acreditar em todas. Você precisa simplesmente sentir. Se formos pensar em povos, por exemplo, como eu citei aqui, indígenas,
que longe da tecnologia por muito tempo tinham essa afinidade com a Terra, talvez este vídeo passe a fazer muito mais sentido para você. Você compreenda que tudo que eu falei aqui é muito mais que apenas uma teoria. Talvez uma forma de viver, talvez uma forma de se encontrar, talvez uma forma de alcançar a consciência plena. Fica a seu critério para você pensar que viver com relação à Terra, ou ter uma relação melhor com a Terra, com o planeta, seja a forma mais eficiente de despertar. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você quer continuar crescendo e quer realmente participar de uma jornada exclusiva para apenas 20 pessoas, onde você vai passar por vários estágios, vai conhecer exercícios, vai ter muitas surpresas, vai participar de lives com mais pessoas, fique à vontade para conhecer a Jornada Águia. Basta acessar o link aqui na descrição. Se você chegou até aqui, coloque nos comentários: eu sou a consciência divina. Gratidão.